Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindos você que está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube. Uma honra tê-los aqui presente e que Deus continue abençoando e prosperando, principalmente você que está compartilhando aí esses vídeos aí com o pessoal que você conhece, e até mesmo aquelas outras pessoas que você também usa para fazer evangelização. Muito obrigado, que Deus derrame de bênçãos sem medida sobre a tua vida e que cada vez mais você prospere mais e mais e mais ainda na tua obra que você tem um chamado tão importante, e cada vez mais que venham os ouvidos à tua voz, que a tua voz tenha força perante os ouvidos que querem realmente uma comunhão com o Senhor. Amém? Hoje nossa porção é Vairá, me revelei, Êxodo 6:2 a 9:35, Ezequiel 28:25 a 29:21 e Mateus capítulo 24 inteirinho para vocês se divertirem, ok? Hoje é uma porção bem interessante, onde muitos rabinos, muitos professores, mestres, pastores, né, digamos assim também, que já gostam um pouquinho mais de detalhamentos e tudo mais, eles vão se abordar no cajado, no Araon, nas pragas que começam a vir no Egito, as respostas de Deus à reclamação de Moisés, e Deus provando que ele é Deus. Simplesmente isso. Isso daí eu não vou entrar nesse mérito, porque nós já temos algumas gravações anteriores que já dão bastante detalhes, inclusive serviu de literatura até para as pessoas daí, né, treinamento para algumas pessoas daí, fizeram pesquisa e tudo mais e tiraram as informações, inclusive de tudo aquilo que nós já pesquisamos e demos para você, está aí no nosso canal, só você buscar outra porção. Acho que é do ano passado ou do ano retrasado, vai estar lá. E aí vocês se divirtam lá, tem detalhes e mais detalhes sobre cada situação e o significado de cada praga, inclusive em algumas delas, né? Hoje eu vou entrar por aquela situação que o Senhor me conduziu a me revelei, ok? E para isso, preciso muito daqui. Mateus 24. Vou dar a introdução por aqui para vocês, mas a base toda que nós vamos desenvolver será aqui. Logo no começo, capítulo 24, vocês vão entender. Inclusive está sendo motivo, se vocês me permitem, de chacota, de muitos ministros por aí. Porque é fácil falar, é o princípio do fim de tudo, quando você não tem nem noção do que está falando. E está conduzindo, eu já não chamo mais nem de ovelha, eu vou usar a expressão que o Senhor mesmo usou, guiando cegos através de um cego. Já já vocês vão entender, ok? Vamos lá. A porção Vairá começa com a situação do eu me revelei. Ou seja, ele começa a aplicar o tetagrama. Okay? O famoso Yud Rei Vav Rei, todo mundo conhece. Okay? Falando abertamente lá no hebraico, Havaye. Esse seria o nome de Deus em hebraico. O nome impronunciável, como muita gente fala, seria praticamente que tipo 99,9% seja esse o nome de Deus. Mas, para não errar, é que faz o tetagrama, Yud Rei Vav Rei. Porque para falar o nome santo, nós temos que estar em perfeita santidade, ok? Mas aí vai mais um ainda, né? Que o pessoal coloca lá, Adonai, né? Adonai,
Shaddai, todos os atributos de Deus, que nada mais são do que atributos de Deus, né? Adonai Tsebaoth, o Senhor dos Exércitos, não é isso? Né? O El Shaddai, como ele mesmo fala, né? Aquele que ornamenta, o El Elyon, o Altíssimo, né? Então, tem várias abordagens que diz aí, colocam como o nome de Deus, mas nada mais são do que os atributos de Deus. Ok? Então, está aí uma das explicações, que logo de cara no caminho a gente já encontra lá ele se explicando do porquê. E uma das coisas bem interessante que ele coloca para nós é: eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ok? De que a terra de Canaã pertence a Israel. Isso é uma promessa de Deus. Então, ótimo. E eles andaram como peregrino. Ok? Então, ou seja, eles sendo peregrino, andaram atrás de uma terra prometida por Deus e acabaram não se estabelecendo lá. Não lutaram bravamente, né? Viram o problema de fome e buscaram soluções. Ok? E a partir de agora começamos a entender uma jornada que muitas vezes pessoas hoje, na atualidade, buscam mais a Deus atrás só de soluções e não realmente tipo assim, me capacita para o enfrentamento. E aí que começa a jornada dessa situação inteira. Por quê? Mas, apóstolo, a pessoa estava no Egito, vivendo como escravo, sendo humilhado e tudo mais. Exatamente esse é o verdadeiro caminho se nós olharmos para Jesus. Jesus falou: haverá tribulação. Ele nunca negou isso. Nunca negou. E hoje em dia, nós percebemos que muita gente, às vezes, tipo, como eu já falei aqui algumas vezes, né? Ah, eu quero um celular novo. Um celular novo vai trazer saúde, vai trazer paz, vai trazer riquezas, vai trazer confortos, ou simplesmente um luxo. Tem muita gente hoje que vai nas igrejas atrás dessas promessas de riquezas, de uma série de coisas que, tipo assim, são supérfluas. Cara que quer cobertura. Cara, se você já tem onde morar, glória a Deus. Se você já tem um carro, glória a Deus. Se você tem um trabalho, glória a Deus. Se você é empresário e o teu negócio está prosperando, glória a Deus. Glória a Deus. Sinal que você está sendo obediente a Ele. Se você está sendo próspero, você pode ser mais próximo? Claro que pode. Claro que pode. Só quebrantar o coração. É o que falta. Aí você vai arrebentar de vez. É só quebrantar o coração. Porque tem gente que já chega lá, já tem bastante dinheiro, aquela coisa toda, já posa de rico, né? E aí humilha na oferta. Já perceberam isso? Ah não, esse mês eu tenho... Normalmente, né? Começo de ano é meio complicado para todo mundo, né? Mas, não, vou ter que pagar aquilo, então encurta a grana lá na igreja também. Já percebeu que muita gente faz isso daí? Fica a dica, não encurta aquilo que é de Deus, para que Ele não encurte a sua vitória. Fica a dica. Tá? Não estou pregando de dízimo e oferta não, só estou dando a dica. E o porquê disso daqui? Onde estava o povo? Aqui, a nação escolhida, a nação eleita. Estava no Egito.
terra boa? Porque o povo resolveu ficar lá. Foram para o Egito por causa da fome. Mas começaram a crescer em número. Se o pessoal está crescendo em número, é porque a coisa está boa. Não estava faltando nada. Concorda? Então o povo começou a crescer, o faraó começou a reclamar, porque disse daquilo, então peraí, vamos acabar com as asinhas desses caras, vamos tornar esses caras escravos. Ou seja, de rico, passou a ser escravo. Ok? E qual é a melhor maneira de se atingir uma redenção espiritual? No Egito. O que o povo fez? Abandonou a Deus. Porque a terra tinha fartura no Egito. Quando começou a escravidão, eles não perceberam. Eles não perceberam. Porque a escravidão não entrou de uma hora para outra. A escravidão foi entrando aos poucos. Foram tirando propriedades daqui, tirando bens daqui, tirando isso. Agora você não pode, porque você não é egípcio, porque é isso, porque é aquilo. Ah, mas você é hebreu. Olha, se você me ajudar a dominar, eu te dou um favor. Aí nós vamos ter os capatazes, que eram hebreus, os cobradores de impostos eram hebreus, cobrando do próprio povo. Presta bem atenção. O filme se repetindo. Como Israel estava aqui sob o domínio romano, aqui sob o domínio egípcio, numa terra distante, e aqui sob o domínio romano na terra prometida. Ah, mas teve o exílio da Babilônia, lá na Babilônia. Confiscaram Israel inteiro e levaram o povo para a Babilônia. Vai lá ler Daniel. Você vai saber muito bem como é que funciona a história. Deu para entender ou não? Então, ou seja, cada vez que o povo se afasta de Deus, o exílio chega. Essa é a grande máxima de toda a Bíblia. Se você olhar o livro de Apocalipse, quando ele fala de todas as igrejas, das 7 igrejas, as 7 igrejas problemáticas, ele apresenta o motivo. Se afastaram de mim. Adotaram princípios e valores distantes de mim. Por isso ele manda o anjo. Avisa cada uma delas. Para que faça o quê? Busquem a redenção. Busquem a própria correção. Por quê? No meio do Egito é o melhor lugar que você tem para buscar a sua redenção. Cristo não estava no meio do domínio romano? Ele não trouxe a redenção a todos nós no exílio romano? Dentro da própria terra de Israel. Moisés trouxe a redenção para o povo, junto com Araão, dentro do Egito. Porque ele falou, vamos nos unir a Deus. Mas, apóstolo, nos tempos de hoje, está acontecendo a mesma situação. A mesma situação. É fato. Começaram a colocar faraós no comando de nações. Não é só no Brasil, não. Comando de nações. Eles dominam o que você vai comer, o que você vai fazer, a justiça de como vai ser. Ainda essa semana, infelizmente, como ele não sabe falar, em vez de calar a boca de uma vez, né? O atual presidente da República, né? Falou que não teria perdão
para aquelas pessoas lá que foram presas e estavam na frente do quartel. Não ter perdão só por estar exercendo a democracia. E depois faz um ato de valorização da democracia, só que a democracia que eles estão colocando é: cala a boca do nosso concorrente direto, porque ele tem chance de acabar com nós e com toda a nossa festa. Então, por isso que a democracia deles é: acabe com a concorrência. Essa é a democracia deles. Não uma verdadeira democracia que se debate ideias. Ainda hoje me mandaram um vídeo de pessoas que já falaram: vamos matar a esposa do ex-presidente. Porque ela corre o risco de concorrer à eleição e ganhar. Já falaram que vão matar ela. Mandaram o vídeo hoje para mim. Já fico alerta aí. Já fico alerta para vocês aí que acham que nós vivemos num tempo democraticamente perfeito. Nós estamos rumando o Egito. Vamos viver no Egito. E se nós não buscarmos Deus de verdade, a plenos pulmões, e com realmente afinco, nós teremos sérios problemas aí pela frente. Inclusive, vou pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que eu apoio alguns movimentos de algumas igrejas. Algumas eu já comecei a cortar. Sabe por quê? Porque já começaram a se vender para o atual governo atrás disso. Eu já comecei a cortar relações com essas igrejas. Porque se não é contra o que está aí, é contra Deus então. Igreja que apoia essa situação desse governo hoje é contra Deus. Fato. E já vou explicar o porquê. Por isso que eu preciso daqui. Já vou explicar para vocês o porquê. Ok? Voltando aqui. Então, a redenção, que é o nosso objetivo final, nós já temos o nosso Redentor, que é o nosso Senhor. Ele nos deu o caminho. Eu sou o caminho. A verdade. Ele mesmo já falou. A vida é essa. O caminho da verdade é Ele. O que Ele deu. E Ele fala: haverá tribulação. E tem gente que acha que vive num berço esplêndido por aí, é que sinal que está abençoado. Trouxa. Trouxa. Acreditar nisso, você é cego. Por isso que a gente fala, ele ensinou muito bem: cego guiando cegos. Se você acha que só porque você tem cobertura, isso é que Deus te abençoou, você é cego. Você não entendeu nada ainda. Porque ele mesmo falou: se você já consegue galardão nesse mundo, esquece no próximo, você não vai ter. Fica a dica aí. Leia mais a Bíblia, você vai entender. Você vai atingir a redenção? Nunca. Nunca. Ah, mas eu sou de Jesus Cristo. Vírgula. Ele mesmo falou. O que ele falou para o jovem rico? Vende tudo e dá para os pobres. Ele não falou dá para a igreja ou dá para mim no nosso ministério. Ele falou: vende tudo e dá para os pobres. Não é só vender, você também tem que dar a cara a tapa e dizer: ei, pobre, está aqui. Você tem que trabalhar na obra. E não fazer galardões por aí de celular da última geração, que eu tenho agora empresas, eu era empresário, vivia lá de barraco em barraco, e agora eu sou empresário, tenho cobertura. Isso daí, querida, nada mais é do que cego guiando cegos. Fica a dica para vocês. Ok? Então a gente vai começando a caminhar por aqui e vai entendendo que a situação é: o que é a redenção? É a habilidade de servir a Deus com um compromisso total. Não com um compromisso pessoal, de se estar bem. É o compromisso com Deus.
Ok? A ponto de uma pessoa não ter interesse para consigo própria. Porque tem gente que vai servir a Deus querendo mérito, querendo galardão, sabe, querendo reconhecimento. Ah, porque ele foi um bom menino e tal. Ah, então vou ungir ele. Pronto. Isso daí não traz redenção nenhuma. Pelo contrário, só traz dor de cabeça. Porque a unção só vem realmente porque ele determinou. Não é por mérito. Se você está esperando que eu estou fazendo a obra de Deus para ver se alguém reconhece, me dá mérito em cima disso, está errado. Você nunca vai atingir a redenção esperando galardão para você. O foco todo é o Senhor. É o santo nome dele. Tudo que você faz não tem reconhecimento do que você fez. Se fosse assim, se eu fosse um cara desse de procurar também esse tipo de situação, cara, então eu já teria feito bobagem na vida. De tanta porrada que a gente leva. Ainda mais de ministro. Que a minha carreira começou levando porrada de ministro. Já era para ter desistido logo lá. Há 15 anos atrás. Os caras que deviam de ajudar a crescer foram os que mais prejudicaram. E se não fosse realmente Deus, não sei se eu estaria aqui hoje. Tá bom? Já fica a dica para vocês. Não procure aquele que fala que você merece. Porque esse é um enganador, tá? Esse é enganador. Se o cara fala, não, é mérito dele, que ele é um bom menino, tal, tem feito uns negócios legais. Tá? Cuidado. Isso é enganador. Enganador e daqueles brabo mesmo, pesado. Você lembra quando Cristo falou? Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Esse daí não é só coração, não. Tem algo mais envolvido ali, que você precisa fazer jejum, se livra disso que o negócio é sério. Fica a dica também para vocês aí, desavisados. Ok? Então o que acontece nesse meio de caminho? Esse caminho não é atingido sem auxílio, devido ao interesse próprio. Tem gente que fala, mas eu fiz aquilo, eu pintei a parede da igreja. Ficou bonita e tal. Não, eu pintei a parede da igreja. Olha, eu fiz aquele mural. Ele vai atingir a redenção? Não. Porque ele está buscando o próprio interesse. Por isso que Deus coloca os ministros, casca de ferida que nem eu, para ficar ali, quebrando, quebrantando. É assim? Por que é desse jeito? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Ele foi chicoteado, humilhado, espizinhado, cuspiram na cara dele, rasgaram ele inteiro com aquelas chicotadas do chicote romano. A carne dele ficou exposta. Foi pregado numa cruz, sem anestesia. E muita gente já tem uma dorzinha aí, não, me dá um anestésico aí, né? Aquela coisa toda. Foi a seco o negócio lá. Olhando para quem? Para você. E você ainda quer mérito porque você pintou a parede, ou fez o seu muralzinho, ou trocou a lâmpada, sei lá, da igreja. Porque você evangelizou, porque você chamou pessoa. Se você é de Cristo, ganhar almas faz parte. Se você não fez isso até hoje, então você não é cristão, você não é convertido. Cadê as almas ganhas? Cadê? Esse é aquele convertido que vai lá, eu aceitei Jesus, tomei meu banho lá, legal, mas não traz uma alma. Não traz uma alma para a igreja? Para ir com você?
lá na igreja. Olha, vem conhecer, vem lá, vem não sei o quê. Você não traz. Você não luta, não batalha pela vida do teu próximo. Ah, mas e se eu trouxer? Deus vai. Cara, faz parte de ser cristão. Isso aqui é muito importante no que temos para dar hoje. Deus me tocou muito forte essa semana em cima disso. E aí justamente vem esses conceitos que nem a gente precisa realmente ouvir. Novamente, vamos lá, vocês vão chamar de chato. Isaías. Lá vem Isaías de novo. E Isaías está escrito assim: eles não ferirão, nem destruirão em lugar algum na minha montanha sagrada, pois a terra será cheia de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é uma promessa, que nós seremos cheios de conhecimento de toda a estrutura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, onde não precisará mais, de que nem eu, de chegar aqui e ficar explicando para vocês o caminho que o Senhor está digitando. Vocês serão capazes de seguir o caminho do Senhor, sem precisar de gente ficar lá, olha, agora Deus vai te abençoar, agora Deus vai ter uma unção profética sobre tua vida, agora Deus... Pessoal, eu não sei de vocês, mas meus ouvidos já cansaram. Meus ouvidos já cansaram desse tipo de pregação. Eu não sei de vocês. Talvez eu, por estar convivendo todos os dias, a todo momento, escutando pregações, uma série de coisas, já cansei. Já cansei. Vocês querem realmente uma base sólida, bíblica para vocês? Vamos no capítulo 12 do livro de Gênesis. Se nós somos a geração que vem de Abraão, ok? O que está escrito lá no capítulo 12? Se tu uma bênção. Você está esperando o quê? Que o homem lá de Deus, o homem de Deus, vai? Chegue lá de cima do altar, no seu microfone lá, com o seu terninho caro. Sua camisa tão branca, tão branca, tão branca, que ele acabou de tirar do pacote, né? Cara, Pabu, que daria para alimentar um mês aí de uma família. Ele fica lá proferindo bênçãos, isso e aquilo, que agora eu vou te abençoar, vou te libertar, não sei o quê. Se na própria Bíblia já te dá a passagem, se tu uma bênção. Eu profetizo agora para a tua vida. Se tu uma bênção. Você quer isso? Se tu uma bênção. Levanta aí da cadeira e vá viver uma vida de bênçãos. Para de murmurar, para de reclamar. Para de dizer, tem andado em mim. Olha o que eu estou fazendo. Me dá mérito. A meritocracia, o governo está cheio. Está lá. Você quer ser corrupto? Está lá. Está lá. Aí os governos aí estão pagando. Até para as igrejas agora lá que aceitarem os caminhos deles lá. Até para converter cristão a favor deles. Quer mérito? Procura essas igrejas. Você quer ser aquele vagabundo que recebe às custas do seu irmão? Que realmente trabalha duro para uma qualquer, comprar um tapete que daria para alimentar um ano de famílias? Para ela ficar 4 anos lá? Talvez nem isso. Então, você está buscando o quê? Redenção em Cristo? Se você não quer ser a bênção como Ele é, você toma a Santa Ceia. Você na sua igreja toma a Santa Ceia? O que está escrito em João sobre a Santa Ceia? Capítulo 6.
Este é o pão, este é o sangue, comida verdadeira, bebida verdadeira, e aquele que realmente crê em mim, terá vida eterna, com saúde, prosperidade, vontade, vigor, vai tudo lá. Como assim? Vou beber do seu sangue e comer da tua carne? Como assim? Os sábios não entenderam até hoje o que significa isso. Talvez porque hoje olhem para um pão. Um pão industrializado, tá? Industrializado. Eu já vi até prontinho, ó, copinho lá, com um tinvinho, um suco qualquer lá, e um pãozinho quadradinho lá, imitando uma mazota, né? Conjuntinho lá. Pessoal, é tão fácil fazer mazá. Sabe que numa igreja não tem cozinha lá? Não dá para escolher um bom suco para a sua comunidade, você precisa comprar aquela embalagenzinha cara lá para burro lá, onerando cada vez mais os custos da igreja. Ah, porque tem quem banque, né? É isso. Cuidado. Deus, na hora que levantar a mão, a fartura acaba. A fartura vai acabar. E a promessa dele. Fique esperto. Se você não lê a Bíblia, começa a ler. Ok? Vamos lá. Então, tendo dito isso, que Isaías nos dá essa bênção de que todo mundo que é de Deus, escolhido, saberá toda a estrutura da Bíblia. Ou seja, terá acesso, conhecimento na sabedoria de Deus. Olha só que nível nós vamos chegar. Por isso ele já promete, toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Ah, não é só o homem, toda a criação, animal, mineral, vegetal, toda a criação terá conhecimento de Deus. Já percebeu que as campanhas dos animais estão crescendo? Que eles não falam mais o olhar e as ações dele, de fidelidade, de amor, são muito maiores do que nós somos capazes de gerar entre nós mesmos. Os ensinamentos que Deus está usando através dos animais para dar para nós olharmos um para os outros e falar, ame teu próximo, e você ainda tem vergonha de dizer, eu te amo? Pense bem. Não é só para sua esposa, não, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu noivo. Não, diga para o seu semelhante. Ah, mas eu não conheço. Olha para o lado aí. Na sua igreja mesmo, olha para o lado. Quero ver se você tem coragem de falar para o semelhante aí, eu te amo. Mas com todo o coração, não da boca para fora. Vê a reação. Vê a reação. Aí você vai saber quem é o cristão que está do teu lado. Se ele vai aproveitar a situação para ser cristão ou para ser interesseiro. Fica a dica. Quanta dica Deus deu essa semana para nós aqui. Amém? Vamos lá. Então vou pegar agora com vocês aqui Mateus, como foi prometido. Deus nos cercou bem forte com relação a isso. Ok? Vamos lá. Pode apagar aqui? Beleza. A gente vai voltar no Egito, né? Vamos lá. Logo no começo do texto do capítulo 24, nós vamos fazer o seguinte, vamos apresentar, fazer agora um pouquinho colorido, aqui para vocês. Visão dos discípulos, vamos lá. Visão do discípulo. Olha essas pedras, olha essas coisas que estão aí,
no quê? Na edificação do templo. Ou seja, a forma física. Ok? Formatação física do templo. Aquela coisa exuberante. Não é isso? Olha, que bonita a casa de Deus, olha o tamanho dela, aquela coisa toda, né? Isso aqui, que visão que é essa aqui? Visão de mundo. Para Deus importa o tamanho do lugar? Qual tamanho seria ideal para ocupar a presença de Deus? Mas nem o planeta inteiro é capaz. Nós somos o quê? Estrado dos seus pés. Lembra da passagem? Se nós somos estrado dos seus pés, nesse planeta, então esse planeta, dá para ele colocar só o pé. Os pés, né? Imagina. Então o tamanho da casa que nós temos que construir para Deus. Olha só as dimensões que estão começando a ser reveladas para vocês. Se nós somos estrado dos pés, importa o tamanho do templo? Aí o que Jesus responde? Não fica pedra sobre pedra. Que visão é essa? Reino. Reino de Deus não tem construção de obra. Só vocês olharem no livro de Apocalipse. A nova Jerusalém descerá dos céus. Então, para que o homem quer construir templo ali? Gastar uma grana tão grande. Se vocês olharem os templos, as igrejas gigantes de referência que nós temos aqui, importando aí qual filosofia, se vocês olharem em volta delas, é o lugar que mais pobre tem e mais comércio da fé tem. Já perceberam isso? Igualzinho a quando o Senhor expulsou os campistas. Vocês já perceberam isso? Ou seja, aquilo que aconteceu se repetindo nesse tempo. Se repetindo neste tempo. Estamos vivendo as mesmas coisas. É visão de reino? Não, é visão do mundo. Porque a visão de reino já diz o seguinte: não vai ficar pedra sobre pedra. Ele mesmo não faça imagem. O que mais acontece lá? Tem imagem. E qual é a promessa de Deus? Quebrem todas as imagens. É Deus falando. Lembra que Isaías falou? A terra será cheia do meu conhecimento. Então, quando tiver a terra toda conhecimento, não haverá mais esse comércio. Porque todos terão visão de reino de fato. Quem tem visão de reino, não pratica atos de edificação do homem, de privilégio do homem. Ah, foi o bispo tal, foi o bispo não sei o que, o cardeal não sei das quantas, lá, a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, não é assim? Estão valorizando o quê? Homem. Por isso que normalmente ministério
tem o chamado de Deus, o nome daquele ministério, que é nós. Chamado de Deus. Não tem aqui o meu nome. Não tem aqui o meu nome. Porque o ministério não é para mim, é de minha edificação. Edificação de Deus. Então, ministério que tem nome de pessoas, abra os olhos aí. Vamos buscar o conhecimento bíblico. Tá? Tem que ter o chamado, tem que ter a função do porquê você veio. Para que tem esse chamado desse ministério? Qual o verdadeiro nome do teu chamado? Na tua consagração você deve saber. Aquilo que foi proferido para você quando você foi consagrado. Né? E aí o pessoal fez a pergunta, né? Cristo fala isso daqui e o pessoal ficou numa situação de o que está acontecendo, né? Mas esperou o tempo e chegou, pode apagar aqui, pessoal? E chegou aqui a brincadeira, né? E aí o pessoal fala, quando acontecerá? Essa é a pergunta. O mundo quer saber quando? Quando? Lembra que eu falei? O pessoal estava lá, começando a falar, olha, nós já estamos no fim, princípio do fim, aquele negócio todo, liriri, parará. Ô, pessoalzinho que não sabe ler Bíblia. Os escatologistas aí, precisam voltar para a escola. Vem aprender comigo. Né? E aí começa, qual é o sinal? Né? Quando? Sinais. Né? Quais são os sinais? A pessoa começa, né? Aí começa a situação do seguinte, ó, curiosidade, que é o de hoje, que está cheio de curioso, querendo saber quando vai ser o final. Mas abrir a Bíblia, esquece. Esquece. Todo mundo curioso. Se o cara vomitar lá um versículo inteiro errado, amém, no final o pessoal vai falar, ainda por cima. Vocês já perceberam isso? Eu tenho percebido aí algumas rádios, que o cara está lendo a palavra lá, a Bíblia dele é totalmente diferente do que está escrito no original. E tem gente lá falando amém, depois de falar o versículo. Fala o versículo, amém, amém, amém. Eu falo, olha, estamos com um problema sério aí, viu? Ansiedade. O mundo de hoje está ansioso para que acabe tudo. Acaba logo esse negócio aqui que não dá mais. Gerou ansiedade no mundo inteiro. Está percebendo? Busca para que tudo termine logo. Né? Estou querendo o fim mesmo. Tipo, é o fim, é o fim. Deu terremoto lá no Japão. Pô, já tive ouvindo de pessoas que iam se matar essa semana. Se não fosse Deus intervindo, estava cheio de suicida aí, nessa brincadeira. Viu? Então tá aí, começou a brincadeira da visão do mundo. A visão do mundo é assim. Ela não sabe esperar. Ela não sabe parar para analisar. É tudo para ontem. É tudo emoção. É tudo tipo, caiu o teto. E aí? Peraí, vamos botar de volta. Calma. Não é assim. São coisas que tipo, o mundo está te caminhando para o precipício. Porque é mais fácil levar para o precipício, que é uma descida, do que tentar subir, que exige um esforço maior. Já perceberam isso? Para descer a escada você desce fácil, né? Agora, para subir, requer esforço. E para subir para o reino, requer esforços. Ok? Aí o Senhor faz o seguinte. A palavra que todo mundo mais gosta.
fala. Alerta. O que eles fazem aqui? Pedem sinais. Eles falam uma única coisa: não se deixem enganar. Não sai correndo atrás desses caras que ficam aí, é o fim do mundo. Olha, você tem que fazer um curso de escatologia comigo, porque senão eu faço até um desconto, você vai se tornar catedrático. Lembra? Está cheio disso aí. É só abrir essas mídias sociais aí que está cheio aí. Olha, curso de teologia, várias apostilas lá e não sei o quê, papapá, papapá. Você começa só a ler o material, você fala assim, pelo amor de Deus, cara. O cara não sabe nada. Só está vendendo um curso. O que nós temos hoje em dia é muito simples. Nós temos a verdade de Cristo e a verdade dos homens. Quando Paulo fala das filosofias vãs, a verdade é dos homens. Essa é a filosofia vã. Onde cada um quer vender o curso. Porque o objetivo não é que você saiba. O objetivo é que ele ganhe dinheiro. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo, supõe-se que seja verdade, tenha colocado nele a sabedoria de poder realmente ajudar os irmãos. Como nós fazemos aqui. Totalmente de graça. Porque de graça nós recebemos e de graça nós damos. Não é assim a velha máxima? Então por que eu vou cobrar do meu irmão aquilo que o Espírito Santo me dá de graça? Você acha que eu estou fazendo o que aqui? Cobrando dízimo a parte de vocês? Pelo contrário. Embora está aí o Pix, dá quem quer. Ou melhor, se você permitir que o Espírito Santo te toque, você vai ajudar a gente. Agora, se você é coração de pedra, óbvio, esse número aqui, que está embaixo, e nada é a mesma coisa para você. Visitar nossa página lá na internet também, pouco importa, porque teu coração é duro. Mas se permitir que o Espírito Santo chegue, você vai olhar aqui embaixo também no rodapé do nosso vídeo aí. Fica a dica, tá bom? Então, ou seja, quando ele dá alerta para nós, não deixa eles se enganarem. O que nós estamos acontecendo muito hoje é idolatrando ministro. Aquela igreja lá, tem uns 500 membros lá, mas aquele apóstolo lá, vai lotar, vai encher, vai dar 5.000 pessoas lá dentro. Está vendo? Hoje nós praticamos muito mais idolatria do que realmente querer aprender do reino. E tem gente que fala, eu tenho visão de reino, desde que tenha dinheiro envolvido. E anda de helicóptero. Tá? Não anda de condução como eu. Ok? Então ele começa a dar todas as brincadeiras para nós aqui, e vai ao seguinte. Aí eu vou pedir para vocês abrirem. Pode apagar aqui? Embora eu vou precisar, mas depois a gente volta. Vamos lá. Eu vou precisar que vocês dão uma olhada para mim. Aqui, ó. Segundo Timóteo 1:7. Né? Acharam já aí? Amém. Pode falar. Pois Deus nos deu o Espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Amém. Ou seja,
nós não temos espírito de covardia se nós estamos no Espírito Santo. Então, esses sinais que estão pedindo lá, que estão pedindo os apóstolos lá, os discípulos ainda, né, pedindo para o Senhor, ele começa a dar. Começa por aqui. O Espírito Santo não vai dar espírito de covardia para vocês. Vocês não são covardes. Então, ouçam e não permitam ser enganados, porque vocês não são covardes. Eu vou porque todo mundo vai. Então você é covarde. Eu vou naquela igreja porque tem 5.000 membros lá, tem 10.000. Olha o tamanho daquela igreja. Então você é covarde. Não, porque ele produz lá, que ele fala que tem caminho abençoado, porque o cara foi liberto das drogas, disso e daquilo. Então você é covarde. Você tem que ir pela igreja com o mesmo sinal de bênção. Ou seja, você tem que ir pela fé. Porque se você vai para a igreja sem fé, é sinal que você não quer trabalhar para Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus realmente fazer da sua vida um canteiro de obras do reino, e não para a alegria de homens. Vamos lá. Muitos são os cristãos que desviarão outros cristãos. Está escrito aqui. Muitos se desviarão dos caminhos. O que ele está falando? Tudo por minha causa, ele fala. O Senhor fala, tudo por minha causa. Então, por causa dele, cristão vai derrubar cristão. Fato. Se dizem cristão, para derrubar os cristãos. Olha o que está acontecendo já hoje. A enganação que começou a chegar da corrupção em algumas igrejas que já estão se sucumbindo ao atual governo, atrás de recursos. Por acaso essa é uma igreja séria? Que precisa ir lá pegar dinheiro público? Porque você acha que está vendo aonde o dinheiro do governo? Do povo mesmo. Por isso que estão construindo igrejas aí com dinheiro do povo, que nem sabe que está indo para elas. Sabe por quê? Porque o povo está com espírito de covardia. Porque se realmente se levantam, está o que aconteceu. Vai preso. Estamos intimidados, digamos assim. Então o povo se acomodou a vamos ver se fazem alguma coisa, vamos ver se vão para frente do quartel, vamos ver se vai fazer isso, vamos ver se faz aquilo, vamos ver quem faz. O outro faz. Né? Vamos ver se os Transformers de novo travam a estrada, não é isso? Então todo aquele negócio vamos ver, o que é isso aí? Espírito de covardia. É tão covarde, que não vai na portal da transparência para ver onde está indo o dinheiro. Que nem esses dinheiros que estão indo para algumas igrejas aí, vocês tinham que estar espertos. E cobrar essas igrejas que recebem dinheiro público. E vão dizer depois lá para todo inglês ver, né? Como a gente fala, né? O inglês vê, não, foi doação que deram. Aqui não tem dinheiro público não, pessoal. Aqui é com o suor do rosto de quem ama essa obra aqui. Só para vocês terem uma ideia. Agora tem igreja por aí que fica lá, opa, tá aqui, o que você precisa? Não, você precisa que você converta alguns cristãos aqui para apoiar nosso governo. Já deixei muita igreja para trás aí, que apoiava esse governo nas gestões anteriores aí, tá? Fica a dica. Eu presenciei. Não é questão de frequentar ali embaixo, não. Lá dentro. Lá dentro.
vê contrato sendo assinado, vendo os compromissos e tudo mais. Conheço os bastidores lá atrás. Bom, teve até um aí que nós conhecemos, um apóstolo, que chegou até publicou, acho que era no Facebook até, uns anos atrás aí, que até então ele era contra a antiga presidente, digamos assim. Ah, mas quando ele recebeu um dinheirinho dela lá, que ela é uma santa, que é isso, que é uma mulher abençoada, e parará. Toda aquela conversa elogiando ela. Então, por aí vai, né? Aí que a gente mostra realmente quem é de Cristo. Quem é de Cristo não precisa disso. Não precisa de ficar sujeitando a homem. Quem é de Cristo sujeita a Ele, ao que Ele te dá. Ah, mas eu consegui uma negociação, foi bênção. Mentira sua. É o que você quer acreditar. É a sua verdade. Porque a verdade de Cristo diz: ande em simplicidade. Ande em simplicidade. Não em arrogância. Porque todo mundo aí que eu conheço chega lá na igreja, aquele negócio, toda aquela igreja parece um palácio, né? Como eu presenciei lá no Rio de Janeiro, mendigos sentados na escada lá, dando uma descansada só. Eu ainda tinha acabado de dar até um saquinho de cachorro quente. Tinha uma barraquinha ali, eu vi lá, conversei com ele, falei assim: está com fome? Estou, peraí. Dei um cachorro quente pro cara e uma latinha lá do refrigerante. Não vou falar a marca, ó, não ganho para eu fazer propaganda para esses caras. Aí chegou lá e estava com fome e tal, que eu estou cansado, que eu já dei o dia inteiro procurando emprego. Calma, que eu vou te arrumar alguma coisa para você comer. Pode ser um cachorro quente? Pode. Dei lá. Quando chegou lá em cima, estou assistindo o culto, o pastor lá de cima grita com os obreiros: tira todos aqueles mendigos lá na frente, que eu não quero estar emporcalhando na frente da igreja. A casa é de Deus. Olha a visão do mundo. A visão de mundo. E não de reino. Se é um necessitado, passa aqui na nossa porta para tu ver o que acontece. A gente não vai dar comida, a gente não vai dar bolacha, não vai dar o que tiver. Vai dar. Ninguém sai daqui passando fome, não. Mas teve gente que eu dei o meu próprio arroz. Toma, leva. Na minha família e tal, eu falei: não, toma, leva, filho, pode levar. Meu próprio arroz. E aí? Feijão, tudo que é meu. Está lá. Deus dá, cara. Deus dá e multiplica. Mas não vou deixar meu irmão passando fome. Fala sério. Agora expulsar? Só porque é pedinte? Mendigo de rua? Está se esforçando desde de manhã para arrumar alguma coisa para levar para a família? Fala sério, né? Olha a visão. Vamos lá. Ouvir rumores. Tem gente que ouve rumor e já treme. Cadê o espírito que não é de covardia? Aí os pastores chegam aí: não, porque agora é o sinal do fim do tempo. Que não sei. O que é isso daí? Espírito covarde. Isso é covarde. Quer causar um alvoroço, um tumulto, porque não sei o quê. É que não o pastor lá, acho que é de Santa Catarina lá, que falou: ó, Isabelinha, vamos lá para o quartel, aquela coisa toda, aquele idiota, que fala que é servo de Deus, que profetiza, mentiroso. Mentiroso. Enganador. Cuidado com esses caras. Olhem só, é cego guiando cego. Está aí, o cidadão. Ok? Ouvirem guerras. Aí, há quanto tempo está rodando lá o negócio da Rússia com a Ucrânia? Aí já deu banzela em Israel, com o Hamas. E aí? O Hamas violentou todo mundo lá e o governo aqui apoiando. E aí? E ninguém fez nada aqui. Por quê? Espírito
covardia. Não é o governo que está falando. Sabe aquele famoso deixa para lá? Não é comigo? Não é comigo? Aguarde. Quando vires fome. Quando vires fome. Pessoal, vocês mal imaginam o que está para vir pela frente aí de fome. Vocês mal imaginam. Terremoto. Teve essa semana lá no Japão. Todo mundo entrou em preocupação por causa da usina nuclear. Mas teve terremoto. Já teve pastor aí, aos sinais dos tempos, já botou pilha em todo mundo. O cego, que ouviu isso daí, da boca desse falso profeta, o que aconteceu? Já entrou em pânico. Ou seja, o espírito de covardia é o que vai dominar o mundo. Se nós não abrirmos os olhos, se nós não andarmos junto com o Espírito Santo, ficarmos cada vez mais, a placa da minha igreja, a placa da minha igreja, a placa da minha igreja, isso se chama idolatria, isso é espírito de covardia. Quando você se afugenta, atrás das suas desculpas, atrás das suas verdades, atrás de uma placa que profere mentiras. Mas é canal de bênçãos. Bênção para quem? Bênção para quem? Se a palavra mesmo diz, se tu uma bênção, a tua fé te curou. A tua fé te salva. Quer canal de bênção maior do que esse? Sendo você a bênção? O que é a igreja? O que deve ser a igreja? A reunião da fé. É isso que nós praticamos aqui. É a reunião da fé. Não é só o apóstolo que é dono da verdade. Todas as pessoas que estão aqui dentro são donas da verdade, porque nós estamos aqui reunidos pela fé. E não simplesmente, nós vamos lá adorar a Deus. Só isso. Aquela desculpa lá, tal. Às vezes as pessoas falam assim, só fica lá uma horinha, que é o tempo da gravação. Não. Às vezes acaba aqui, a gente vai lá para a casa apostólica, tomando café e vai ficar falando do culto, fica falando das revelações, porque vocês mal imaginam que Deus vai dando. A continuidade disso. Eu vi na madrugada inteira editando esse vídeo. Amanhã eu estou pilhado. Mas de manhã quem chegar perto aí não encosta em mim. Se tiver com frio vai sair queimado. Você tem uma ideia. Então são situações que já começamos a vivenciar no tempo de hoje. Porque ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, qual é o foco do mundo? Qual é o foco do mundo? Vamos lá, de novo. Vermelhinho que é para lembrar a terra. Vamos lá. Qual é o foco do mundo? Está escrito aí, prender, punir e condenar à morte. Concorda? Olha aí o que aconteceu no 8 de janeiro. Pessoas que estavam simplesmente defendendo a sua democracia, questionando algo que nunca foi revelado, foi omisso e omitido, o povo foi enganado, por isso que permaneceram na frente dos quartéis, e por causa disso foram presos como não patriotas. Exatamente, chamados de terrorista. Quem é o terror maior do que aquele que roubou a nação inteira, foi condenada por todas as provas
E depois simplesmente a justiça fechou os olhos para tudo isso daí. Só que nesse roubo, ele matou milhões de pessoas. Se aqueles caras que são chamados de terroristas, sem matar ninguém, simplesmente pelo ato de falar o que pensam, são considerados terroristas e estão presos lá, condenados até a morte, que nem já morreu, que dirá então desse que matou milhões de brasileiros? Também não merece perdão? Ou só eles que não merecem perdão porque defendem a verdade? Enquanto o outro só vive na mentira. Entendeu os conceitos? Nós temos os conceitos hoje na nossa cara. Por exemplo, objetivo, implantar o ódio. Cristão contra cristão. Lembra no começo da campanha? Tinha aí os cristãos apoiando esse governo. E se levantando contra os cristãos, que não eram a favor desse governo. Porque nós sabemos que esse governo defende a mentira. Nós sabemos disso. Está mais do que declarado. É só olhar os números aí que já estão mais do que mentirosos. E ainda tem economista renomado dizendo que aplaude o governo. Falei, tá bom, filho, vai estudar primeiro então, vai. Pelo jeito ficou burro. Né? Então, ou seja, o que está acontecendo com os cristãos? Estamos reerguendo os muros de separação. Lá em Efésios 2,4, está lá, o apóstolo Paulo diz muito bem, ele derrubou aquilo que separava, e nós estamos erguendo novamente o muro, quando colocamos placa tal contra placa tal. A minha placa é melhor que a sua, a minha placa vai mais gente que na sua. Como se Deus fosse dividido, fosse fatiado. E o Senhor mesmo falou, reino dividido não prospera. Por isso que nós cristãos estamos perdendo uma batalha para nós mesmos. E não adianta vir falar em conselho apostólico, conselho pastoral. Isso é tudo invenção de homem. Isso é tudo invenção de homem. Não é mérito nenhum ter conselho. Esses conselhos hoje em dia não é mérito nenhum. Pelo contrário. É uma fogueira de vaidades que você nem imagina. O que deveriam fazer é o seguinte: igrejas, vamos nos unir como um verdadeiro corpo de Cristo. Não, mas não quero líderes. Eu não quero essas lideranças de igrejas renomadas, esse tipo de coisa, porque eles precisam ser estrelas. Um deles, a questão de uns 12 anos atrás, deu um testemunho que eu tenho marcado até hoje. Que ele largou da vida secular, montou a sua igreja lá. Eu digo montou a sua igreja porque ele é assim que ele trata. A minha igreja. Então vou respeitá-lo nesse sentido. Porque para mim essa aqui é a igreja de Deus. Então, não é do Paulo não. É de Deus. E ele chegou e ele falou assim que ele agradecia muito a Deus. Porque se não fosse o bispo colocar dinheiro, ele teria abandonado a obra. Imagina se eu fosse igual. E hoje ele é apóstolo, hein? Imagina se eu fosse igual. Ações do mundo: traição, ódio, falsos profetas, implantam filosofias e não a palavra como ela é.
para enganar ouvidos e olhos. Esfriar o amor, porque sempre eles colocam, a lei caducou, mas sem a lei não há disciplina. De Gênesis a Apocalipse, tudo é lei, tudo é disciplina. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não prospera. Se você não se entregar a Deus, não do seu jeito, mas do jeito como deve ser, você não vive de uma forma plena. Você vive para o mundo. Então você vai colher as coisas que o mundo te dá. Se você é ingrato, o mundo vai te dar ingratidão. Se você é revoltado, o mundo vai te dar revolta. Começa por aí. Haverá ordem quando houver a grande promoção de que nós estamos indo para o caos. Lembra de Gênesis? O Senhor vai ter que falar, haja luz. Essa! O pessoal fica pedindo o símbolo do arrebatamento. Vai lá em Gênesis. É quando o Senhor vai falar, haja luz. Porque o mesmo Senhor mesmo diz, estaremos em trevas. Estaremos realmente cobertos no meio das trevas. Como um caos. Está pedindo sinais dos tempos, está aí. Nós estamos caminhando para o caos. Então, ele diz o seguinte, o objetivo no reino, suportar tudo isso até o fim. E aí sim, haverá a salvação. Este é o Evangelho a ser pregado. Está escrito aqui, ó. Este é o Evangelho para ser pregado. Ou seja, nós estamos caminhando igual no Egito, se vocês me permitem. Lá no Egito diz o seguinte, o cajado de Araão engole os cajados dos feiticeiros. Ok? O Nilo se transforma em sangue. A infestação das rãs, os piolhos, a mistura de animais nocivos, cobras, escorpiões, a invasão sobre o Egito, a morte do gado por peste, homens e animais infestados por furúnculos, granizo mata homens e animais, nuvem de gafanhotos destrói a vegetação do Egito. O Egito é lançado na escuridão. E depois a morte dos primogênitos. Ou seja, para ver luz, nós estamos caminhando para a escuridão. Enquanto nós temos tantas igrejas cristãs, e mesmo assim, como cada uma fazendo cabo de guerra, puxando cada uma para um lado, nós caminhando a largos passos para as trevas. E não adianta falar lá no cultinho de vocês que você louva, que você faz isso, porque eu saio bem daquele culto, que não sei o quê, que é uma tremenda mentira, é um mentiroso. Fala sério. Porque sabe quando você realmente vai dizer que adorou ao Senhor? Quando você não fica impactado pelo volume do som que a banda toca, ou pela canção que está sendo colocada lá, de uma forma toda emocional. O Senhor mesmo diz, me adorem da forma espiritual. Espiritual não tem emoção. Espiritual é verdadeiro, é puro, é cristalino. Você toca a Deus, como eu sempre prometi e sempre falei. Você consegue tocar no sobrenatural de Deus. Toda a nossa obra que nós fazemos durante esses quase 15 anos, duvidaram várias vezes disso.
foi eu provei. É possível tocar no sobrenatural de Deus. Basta ter fé. E hoje eu faço desafio com você. Tem fé para sair daí do teu lugar e fazer a transformação na sua vida? Sabe por que eu creio que você pode fazer isso? Porque você é uma bênção. Você é a pessoa que Deus botou no mundo para ser diferente. Não para ser igual aos outros. Não para fazer de qualquer jeito. Porque você tem um carinho especial. Você faz coisas que mais ninguém faz igual em você. E nem tente copiar de ninguém, porque você não foi feito para copiar ninguém. Você foi feito para ser de Deus. E fazer a diferença junto dos teus semelhantes. Do mesmo jeito que você vai notar a diferença nos outros e vai valorizá-la. Para que todos juntos possamos falar sempre: haja luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que resplandeça o seu rosto sobre tua vida e tua casa. Que Ele te tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que Deus abençoe sempre.